Ela tinha tudo, menos o essencial. Lívia desfilava pelos corredores de mármore de uma mansão em Nova Lima, vestia grifes europeias e era fotografada em eventos ao lado do marido bilionário. Para os olhos do mundo, ela era uma mulher de sorte, mas bastava fechar a porta do quarto para o silêncio revelar a verdade. Ela estava sozinha, sufocada por um casamento frio e por um amor que havia virado obrigação. O que ninguém viu foi o momento em que ela perdeu um filho. E o marido apenas disse: "Eu tenho uma empresa para cuidar." Naquela noite, com as mãos trêmulas e o coração em ruínas, Lívia fez o impensável. Abandonou tudo. Saiu com uma mala, o ventre ainda ferido e um orgulho intacto, e sumiu. Durante quase um ano, seu nome deixou de ser citado nas colunas sociais. Ninguém soube que ela agora atendia mesas num restaurante do centro, grávida e invisível. Mas o destino não esquece. E quando o passado invadiu o presente em forma de reencontro, tudo que estava adormecido veio à tona. Não para repetir a dor, mas talvez para reescrever o final. Porque às vezes, o amor precisa primeiro ser perdido, para ser reconstruído de verdade. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que tudo desmoronou. Lívia estava sozinha na mansão quando sentiu uma dor aguda atravessar o corpo. Correu para o banheiro, mas já era tarde. O chão frio, o sangue e o silêncio foram as únicas testemunhas de seu aborto espontâneo. Ela chorou ali mesmo, abraçada ao vazio, esperando por alguém que não viria. Horas depois, Gustavo chegou. Ela, devastada, contou o que havia acontecido, esperando um gesto de amparo, uma palavra de consolo. Mas ele, olhando para o celular, apenas murmurou: "Eu sinto muito, mas agora não posso parar. Tenho uma empresa para cuidar." Naquele momento, algo dentro de Lívia se partiu de vez. Não foi só o luto pelo filho que perdeu. Foi a certeza de que o amor que existia também havia morrido. Na mesma noite, ela arrumou uma mala. Sem escândalo, sem gritos. Apenas silêncio, mágoa e dignidade. Saiu pela porta da frente e não olhou para trás. Deixou para trás o luxo, o sobrenome e uma parte dela que já não existia mais. Durante quase um ano, Lívia desapareceu dos holofotes e do mapa. Deixou para trás o sobrenome influente, os vestidos de grife, os sorrisos ensaiados em eventos sociais. Passou a viver com duas amigas, de juventude, em um pequeno apartamento alugado na zona leste de Belo Horizonte. Sobreviveu com o que tinha, recusou ajuda financeira, engoliu o orgulho e aprendeu pela primeira vez em anos a depender apenas de si. Grávida, enfrentava o cansaço, os enjoos e as dores do passado ao mesmo tempo. Mas havia ali uma força nova, silenciosa, que a impulsionava, a vontade de recomeçar, mesmo sem garantias. Conseguiu trabalho como garçonete em um restaurante popular no centro. De uniforme, cabelos presos e olhar cansado, servia mesas entre executivos apressados e famílias barulhentas que sequer notavam sua presença. Ali, naquele anonimato forçado, Lívia reaprendeu a existir sem o peso dos rótulos. Ninguém a chamava de esposa de Gustavo Andrade. Era apenas Lívia. E, pela primeira vez em muito tempo, isso bastava. O brilho nos olhos não havia voltado, mas dentro dela, uma nova vida crescia. E talvez, uma nova mulher também. Era só mais um dia comum no restaurante. Lívia organizava os talheres, ajeitava os cardápios e tentava ignorar o peso na lombar causado pela gravidez avançada. Estava acostumada a ser invisível ali e preferia assim, até que a porta se abriu e o tempo parou. Gustavo entrou acompanhado de 2 investidores estrangeiros. De terno sob medida, impecável como sempre, falava em inglês sobre projetos e cifras. Não a viu de imediato, mas ela sim, reconheceu na hora. O mesmo andar seguro, o mesmo olhar calculado. Quando os olhos dele finalmente cruzaram os dela, o choque foi mútuo. Lívia,
grávida, de avental, no meio de um restaurante simples. Ele empalideceu. Por um segundo, o mundo inteiro ficou em silêncio. Ela não desviou o olhar, não sorriu. Apenas permaneceu ali, com a postura firme de quem não devia explicações a ninguém. Ele não disse uma palavra. O reencontro foi breve, silencioso, mas devastador. Não houve escândalo nem lágrimas. Só a verdade crua. O passado que ele enterrou. Estava ali, de pé, e mais vivo do que nunca. 2 dias depois, Gustavo apareceu no restaurante. Esperou o expediente terminar e a abordou, na calçada, com a mesma postura que usava em reuniões importantes, mas os olhos denunciavam o desespero. A gente precisa conversar. Lívia cruzou os braços firme. Agora você quer ouvir? Foram até uma praça próxima. Ela sentou no banco e, antes que ele dissesse qualquer coisa, começou a falar. Com a voz trêmula, mas sem hesitar. Contou sobre o dia do aborto, sobre o sangue, o medo, a solidão. Disse como doeu ouvir dele que tinha uma empresa para cuidar. Como aquilo esmagou tudo o que ainda restava entre eles. Gustavo tentou interromper, justificar, mas ela levantou a mão. Não me corta. Você já fez isso tempo demais. Falou do recomeço, das noites em claro, do desprezo da alta sociedade quando souberam onde ela estava trabalhando. Da força que precisou encontrar quando não tinha mais ninguém. Foi um desabafo cru, sem rodeios. Não para feri-lo, mas para se libertar. Gustavo ouviu em silêncio. E pela primeira vez, pareceu realmente entender a mulher que tinha perdido. Dias depois do confronto, a vida de Lívia mudou para sempre. No Hospital Público de Belo Horizonte, ela enfrentava contrações intensas, com o coração apertado pela solidão e pelas dúvidas sobre o futuro. Mas, para sua surpresa, uma presença apareceu no corredor. Gustavo chegou carregando um buquê simples de flores do campo. As mãos trêmulas, o rosto marcado pela emoção que tentava esconder, ele pediu para entrar. Quando o bebê nasceu, Gustavo segurou o pequeno nos braços pela primeira vez. Lágrimas escorreram silenciosas. Um homem acostumado a controlar negócios milionários agora se rendia à fragilidade daquele momento. Lívia observava tudo, entre o cansaço e a esperança. Permitiu que ele estivesse ali, próximo, sem falsas promessas ou pressa. Não era um recomeço instantâneo, mas um primeiro passo. Naquele instante, no quarto humilde da maternidade, nasceu algo mais que uma criança, uma chance real de reconstrução. Lenta, sincera e sem atalhos. Depois do nascimento do filho, Gustavo decidiu que era hora de mostrar, não apenas prometer. Com humildade, ele começou a se fazer presente de verdade, não com palavras vazias, mas com ações que falavam mais alto. Acompanhava todas as consultas médicas, mesmo aquelas que pareciam rotineiras para ele. Sentava-se nas salas de espera, segurava a mão de Lívia quando as noites viravam dias e trocava fraldas com uma paciência que surpreendia. Não tentou comprar o carinho de Lívia com presentes ou dinheiro. Respeitou o tempo dela, as feridas que ainda cicatrizavam. Seu silêncio era acompanhado por uma dedicação constante, um esforço genuíno para reconstruir o que foi perdido. Lívia, aos poucos, começou a perceber que aquele homem diferente não buscava apagar o passado, mas construir um futuro, com respeito e sinceridade. As noites em claro, os primeiros passos do bebê, as pequenas vitórias do dia a dia, tudo se transformava em pontes silenciosas entre eles, sem pressa, sem grandes declarações, mas com verdade. Gustavo finalmente entendia que reconstruir o amor era uma obra que exigia tempo, coragem e dedicação diária. E ele estava disposto a isso. Com o passar dos meses, algo sutil começou a acontecer entre eles. Não havia pressa nem rótulos impostos. Lívia, Gustavo e o bebê encontravam aos poucos um novo jeito de estar juntos. Compartilhavam cafés após as consultas, trocavam olhares cúmplices nas noites silenciosas e dividiam a rotina entre fraldas,
mamadas e cochilos breves. Não eram mais ex-casados, tampouco um casal apaixonado como antes. Eram simplesmente uma família. Uma família que se reinventava a cada dia. O passado, com suas feridas e frustrações, ainda estava lá, mas já não definia o presente. Lívia sentia-se respeitada e segura. Gustavo, por sua vez, aprendia a ser pai com humildade e presença verdadeira. A conexão entre eles se fortalecia no silêncio dos gestos simples, o cuidado mútuo, a paciência nas dificuldades e a alegria nas pequenas conquistas do bebê. Eles não precisavam de palavras grandiosas para se reconhecerem. A nova família não cabia em um papel ou em promessas. Ela existia no compromisso diário, no respeito mútuo e na construção lenta de um vínculo que talvez um dia pudesse se chamar amor. Numa noite tranquila, a varanda do pequeno apartamento ganhou uma luz especial. O céu de Belo Horizonte se estendia em tons de azul e estrelas tímidas. Sentados lado a lado, Gustavo e Lívia observavam o horizonte, cada um carregando suas histórias, dores e pequenas vitórias. Ele segurou a mão dela com delicadeza, um gesto simples, mas carregado de significado. "Obrigado", disse Gustavo, a voz embargada, "por me dar uma nova chance, por permitir que eu esteja aqui, agora." Lívia sorriu, não de felicidade completa, mas de esperança. Reconhecia a mudança genuína no homem à sua frente, um homem diferente daquele que um dia a deixou sozinha. "Eu ainda te amo", confessou ele sem pressa, sem exigências. "Mas sei que o tempo vai nos dizer o que somos agora." Ela apertou a mão dele, ciente de que o amor não se impõe, não se apressa. Naquele momento, entre silêncios e estrelas, nasceu uma promessa silenciosa. Talvez um dia, quando o passado estiver realmente curado, eles possam se reencontrar. Não como eram, mas como deveriam ter sido, no tempo certo, do jeito certo. E com essa esperança, o futuro começou a se abrir. Lívia e Gustavo nos lembram que o amor verdadeiro não é perfeito. Ele é paciente, sincero e, acima de tudo, feito de pequenas atitudes. Se essa jornada tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam se emocionar com essa história. E não se esqueça, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa